Olá a todos, bem-vindos ao quinto módulo do nosso curso de Histotecnologia, turma Masterclass. Então vamos dar continuidade hoje ao nosso curso, né? Já estamos no quinto módulo, ok? E essa, como vocês sabem, é a turma Masterclass, uma turma especial. Bom, vocês já me conhecem, né? Já estamos nessa atividade já desde março ali, né? Estamos caminhando bem, vindo no primeiro módulo, segundo módulo. Por isso, mandem as suas dúvidas. Se tiverem dúvidas de cada módulo, de qualquer módulo que vocês tiverem dúvida, pode mandar, pode perguntar pelas redes sociais mesmo ou pela plataforma, ok? Podem mandar aí as suas dúvidas. Bom, esse é o cronograma, para quem não viu ainda, é o cronograma do nosso curso, né, Masterclass. São 8 módulos, e aí eu falo desde a introdução ali, falando um pouquinho da recepção, aí vem falando processamento, arquivamento, saúde do trabalhador, que foi o módulo passado, e hoje vamos iniciar o nosso módulo de sistema de qualidade, sistema de controle de qualidade, ok? E isso tudo dentro do setor de histopatologia. Ainda vamos falar nos próximos módulos de técnicas auxiliares de diagnóstico, preparação de reagentes, coloração de rotina especial e, por fim, vamos falar um pouquinho ali da macroscopia de peças de biópsias e peças simples, ok? Pois bem, então, de imediato, vamos entrar direto falando desse módulo aqui, que é o sistema de controle de qualidade. Então, eu vou começar para vocês dizendo que eu não vou falar aqui de espinha de peixe, eu não vou falar de 5H, 5H2W, né? O pessoal vê aí muito em sistema de qualidade, em controle de qualidade. Não vou falar disso aqui. Eu vou falar do processo em si da patologia e como você pode atualizar ou revisar o seu processo, modificando para que ele traga mais qualidade ao teu resultado, ok? É disso que eu vou falar. Eu vou falar dos processos em si, destacando os processos, o que pode ocorrer de falha, né? E como você pode prevenir ou melhorar aquele processo para ele trazer mais qualidade ao teu produto final. O produto final, todos sabem aqui, que é um laudo confiável, um laudo em que o cliente possa confiar, entendeu? Então essa confiança no nosso resultado que a gente busca. Então, como a gente pode fazer isso? Melhorando os nossos processos, cada vez mais trazendo melhoria ao nosso processo e diminuindo os erros. Ou se a gente até mesmo prevenindo os erros, ok? É isso que a gente vai trazer aqui com este módulo, este assunto interessante, que é o sistema de controle de qualidade. Então, a gente vai começar pelo nosso processo no laboratório de histopatologia. Como ocorre esse processo? O início de tudo é com a coleta do tecido, ou órgão, ou líquido, ou secreção, ok? A gente chama essa fase de fase pré-analítica. É uma fase que a gente tem pouco controle sobre ela, porque a gente não tem um controle de como vai ser realizada a coleta, como esse material vai ser acondicionado, como esse material vai ser preservado e como esse material vai ser transportado. Nós, do setor de histopatologia, não temos o controle dessa fase, ok? Então, é imprevisível. Essa fase aqui é imprevisível.
ok? Então, esse material, seja tecido, órgão, líquido ou secreção, ele vai ser coletado ali num posto de coleta, ou no hospital, ou não sei, numa cirurgia. Ele vai ser acondicionado e a gente espera que ele seja acondicionado adequadamente, não é verdade? Nós esperamos isso, que ele seja adequadamente acondicionado e que a requisição, ou seja, o pedido do exame, ele seja devidamente preenchido, porque vocês que são da área, vocês já devem ter pego requisições que são mal preenchidas, mal tem o nome do paciente ali rabiscado, ou o exame que o médico solicitante ele pede, entendeu? Então, raramente as requisições estão devidamente preenchidas. Isso ocorre no nosso setor. Mas, por vezes, elas vêm bem preenchidas ali com o nome, né, do paciente, idade, hipótese diagnóstica, o órgão, tecido ou o material que foi coletado, certo? Todas essas informações que compõem o diagnóstico do material, ajudam no diagnóstico ali, tanto na microtomia quanto na macroscopia, eles ajudam no diagnóstico. Então esse material tem que ser devidamente acondicionado e com o preenchimento adequado da requisição, ele é enviado para o nosso setor de patologia, né? E ele é recebido lá no setor de recepção do laboratório. Nesse setor de recepção, esse material vai ser triado. Por quê? Porque nesse setor, há critérios, vão ser verificados os critérios para aceitação desse material ou para a rejeição desse material, ok? Porque, como eu falei, muitas vezes o material ele vem com a requisição mal preenchida, às vezes vem só o nome do paciente ou nome do paciente incompleto, né? E com os problemas que podem ocorrer na triagem. Na triagem, de cara, podem ocorrer problemas. E quais são esses problemas? Primeiro, vai ser recebido o material junto com a requisição. Muitas vezes, o material que está descrito no frasco não bate com o material que vem na requisição. Por exemplo, no frasco vem apêndice secal e na requisição vem vesícula biliar. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou aceitar material assim? Não. Eu vou prontamente devolver aquela pessoa que trouxe esse material. Olha, esse material, vou mostrar para a pessoa, esse material não está batendo aqui com a requisição, eu não posso aceitar assim. Ou muitas vezes o nome do paciente vem trocado, né? Vem o mesmo número ali de cadastro e o nome do paciente veio trocado. Vamos dizer que é o mesmo material, mas o nome veio trocado, não posso aceitar. Então são vários problemas desse que podem ocorrer na hora da triagem do material. Então eu vou criar critérios de aceitação ou rejeição. Mas como eu falei, muitas vezes o material não vem adequadamente acondicionado e nem a requisição vem previamente preenchida. E lembre que eu disse que o setor de patologia ele não tem controle sobre essa fase, que é a fase pré-analítica. Porque o laboratório que solicita o exame, né, seja hospital, posto de saúde, médico solicitante, ele vai mandar de qualquer jeito esse material. Ele vai mandar num pote de margarina, num vidro com a boca com a boca que não é larga. Não, na hora de tirar esse material vai ter uma dificuldade, vai ter que ser quebrado o vidro.
Então, várias intercorrências dessas podem ocorrer. E como a gente pode evitar esse problema? Mas antes de eu falar como a gente pode evitar esse problema, eu coloquei umas imagens aqui de como esse material pode vir. Por exemplo, nessa primeira imagem, nessas duas imagens de cima e de baixo, até que os frascos estão padronizados, né? Estão padronizados, estão bonitinhos. Frasco com a mesma cor, com uma etiqueta digitalizada, né? Ali com um cobo de barra, né? Não é aquele etiqueta que é uma fita adesiva escrita ali a lápis ou a caneta, não é verdade? Porque quando você escreve, por exemplo, a caneta, pode derramar o formol e o formol borrar aquela inscrição. E aí você não vai conseguir ler qual o nome do material e do paciente, quando o frasco não é fechado adequadamente. Mas esse até que está padronizado. Um frasco com rosca, né? Bem padronizadozinho. Mas qual é o erro que a gente está vendo aí, gente? O material está todo virado, está todo bagunçado. Um está de cabeça para baixo, o outro está virado. Se fosse um frasco que não fosse com rosca, ele podia estar derramado formol, ia chegar o material sem formol. Esse recipiente que transporta ia estar cheio de formol, ia molhar a etiqueta, já ia ser um transtorno para a gente triar esse material. Na primeira imagem você vê isso, na segunda imagem também. A primeira imagem uma imagem de cima e a segunda imagem uma imagem de baixo. Depois eu vou te mostrar como a gente pode solucionar isso aqui. Até que os frascos estão bonitinhos, né? Mas geralmente os frascos não vêm tão bonitinhos assim. Por exemplo, com material maior, né, a gente recebe assim, num saco mesmo, um saco plástico, com uma embalagem inadequada. E aí, provavelmente, como a boca do plástico é amarrada, né? Com certeza esse formol vai extravasar. E aí o problema de molhar a etiqueta, né? Chegar na triagem não conseguir ver o nome do frasco. Muitas vezes, quando chega o material, o frasco, a etiqueta vem rasgada, né? Vários transtornos desse. Então esse é mais um exemplo de uma embalagem que não é adequada, que são esses tipos de sacos, né? Mais um material aqui, a gente vê um frasco com a boca, o frasco, ele é largo no seu corpo, mas em cima, a boca dele, ele afunila, né? Ele fica menor. Isso causa um problema, porque o material ele vem sem fixar, ele vem amolecido. Então, na hora de entrar, ele é fácil. Quando você coloca o formol, faz o transporte, ele chega no laboratório, ele já enrijece. Então, na hora de tirar esse material, já tem uma dificuldade. E essa é a dificuldade desses frascos, que eles se afunilam, que a boca afunila. Ele vem largo no corpo, mas a boca ela afunila. Então esse é um tipo de frasco inadequado. Outra inadequação do frasco é muitas vezes eles vêm naquele pote de margarina mesmo, e que ele não tem uma vedação adequada, ou seja, ele tapa e muitas vezes ele pode virar. Qual é a solução que os postos de hospitais usam? Eles lacram com uma fita adesiva, como você pode estar vendo aí, né? Eles lacram, vamos ver aqui, ó. Eles lacram, vamos mudar a cor aqui, tá aqui, ó. Eles lacram aqui, ó, com essa fita adesiva, que também não é o adequado. Qual é o adequado? É um frasco com uma boca de rosca que veda adequadamente, né? Evitando o extravasamento do
do líquido, ok? E aqui vocês estão vendo um frasco, porque como é difícil tirar, muitas vezes é impossível tirar essa peça inteira desse frasco que tem uma boca menor. Muitas das vezes o macroscopista ele vai quebrar esse frasco para poder retirar esse material. E aqui tem uma foto muito interessante que eu peguei até hoje de manhã, quando eu fui gravar esse vídeo. Os várias formas que vem, olha só que é interessante, várias formas que vem esses frascos. Por exemplo, bem aqui, olha, a gente vê dois frascos adequados, com acondicionamento adequado. Frascos de boca larga com tampa de rosca, veja, aqui. Ao lado já vemos um frasco inadequado, com frasco com corpo largo, mas a boca ela se afunila. E vemos aqui uma vedação com fita adesiva, quer dizer, irregular. A gente pode até, ó, fazer isso aqui, ó. Esse é irregular aqui, ó. Fazer até uma brincadeirinha aqui. Outra coisa que vem muito no laboratório é como muitas vezes esses frascos, apesar de ter são frascos com roscas, muitas vezes eles não são adequados para a histopatologia. E o que acontece? Eles extravasam o formol, como a gente vê nesse caso. Qual a solução que o laboratório, o hospital solicitante, ele arranja? Ele coloca dentro das luvas, veja só, bem aqui como está essa daqui, é essa e essa. É uma solução, mas uma solução inadequada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai orientar para que não façam isso daqui. Ó, entendeu? Outra coisa, frasco. Esse daqui tá bem interessante. Esse daqui, né? E esse daqui também é interessante. Só qual o problema dele? A boca, a vedação dele está inadequada. Então a gente ia o quê? Rejeitar esse envio aqui. Eu estou falando que a gente não aceita esse material, a gente aceita, gente. Mas a gente aconselha os laboratórios que não façam isso, entendeu? É isso que eu estou falando. A gente pode até aceitar, ele pode até chegar sem derramamento, tudo bonitinho, com etiqueta não molhada, não rasgada, mas a gente não recomenda. Ok? Então, são essas inadequações que a gente observa muito, mas é muito, raramente vem um frasco todo lacradinho, bonitinho, perfeitinho, bem acondicionado, raramente vem assim, tá? Mas como a gente pode evitar isso aqui, eu vou falar agora. E só agradecendo aí, eu peguei essa imagem do Instagram, do perfil KP Patologia Veterinária. Então, agradecendo ao perfil aí, que eu peguei essa imagem muito interessante, que eu ia começar a gravar, e hoje de manhã eu vi exatamente essa imagem, né? Foi bom para a gente ilustrar aqui. Como eu disse, como a gente pode evitar ou melhorar essa etapa que a gente tem pouco controle dela. E eu vou falar agora, criando o quê? Criando um manual de acondicionamento, transporte de material e preenchimento de requisições. Olha só, nós da patologia, nós temos a gente não tem pouco ou quase nenhum domínio sobre essa etapa pré-analítica, que é principalmente da coleta, mas a gente pode intervir aonde? No acondicionamento e na requisição, no preenchimento da requisição. Como a gente pode fazer isso? Criando o manual de acondicionamento, ou seja, a gente vai criar esse hospital parceiro, ou para quem quiser enviar esse material para a gente, né? A gente vai botar ali no site, na recepção, no e-mail, vai enviar por e-mail para esse parceiro que quer trabalhar com a gente, vai criar esse manual de acondicionamento, transporte
de material e preenchimento de requisição. Tá vendo só? Essa é a melhoria que a gente pode fazer dentro do setor de recepção e triagem. Para quê? Para a gente criar critérios de rejeição e aceitação dessas amostras. Então, esse parceiro já ciente de como tem que acondicionar, como tem que transportar e como tem que preencher a requisição, esse material vai chegar com uma melhor qualidade na nossa triagem. Primeiro, acondicionamento dos frascos. Olha só, padronização dos frascos. Né? Tenho frascos para biópsia e tenho frascos para materiais maiores, por exemplo, como um tumor de ovário, né? Um útero. O útero pode vir aqui, ó, nesse frasco aqui, que ele é devidamente lacrado, né? Impedindo o extravasamento do líquido. Então a gente pode orientar o nosso parceiro a estar adquirindo esses tipos de frasco, ou nós mesmos podemos fornecer. Não é verdade? A gente não quer uma maior qualidade na recepção desse material, então a gente tem que procurar estar aberto a fazer esse fornecimento, né, para ter esse acondicionamento do material adequado. E aí a gente indica esse tipo de acondicionamento aqui para o transporte. Não se usa mais, gente, aqueles isopores. Não se usa mais. Né? A Anvisa ela condena esses isopores. O que se usa agora é esse tipo de recipiente para o transporte, porque ele é hermeticamente fechado, ok? Né? E aí dá para posicionar direitinho o teu material sem que ele vire e derrame, e o transporte vai sair do A para o B com a melhor qualidade. E a requisição, nós podemos fornecer as requisições também, né? Onde vai ter ali o nome do paciente, a idade, o sexo, data e hora de coleta. Raramente você vê, né, uma requisição com data e hora de coleta, mas é importante ter. É importante ter. E ali vai ter também o local da onde foi retirado aquela amostra. Vamos ver o que mais que tem. Informações clínicas como hipótese diagnóstica e assim por diante, uma requisição bem preenchida com várias informações úteis que o laboratório pode usar na sua macroscopia e também, muito importante, na microscopia, ok? Então, todas essas informações podem ser fornecidas, todos esses subsídios aqui podem ser fornecidos pelo laboratório ao parceiro para que a triagem ela ocorra com qualidade. A triagem ela ocorra com qualidade. Então você vai ter maior domínio sobre o material que chega ao teu laboratório. Olha só. O que você pensava que não tinha tanto domínio, agora você pode ter um domínio. Como? Fazendo um manual de acondicionamento, transporte e preenchimento de requisições e dando para o teu parceiro, colocando lá no teu site, colocando na tua recepção, né? Enviando para os médicos patologistas ou médicos de clínicas que vocês têm parceria. Olha, é assim que a gente trabalha, isso aqui vai melhorar o envio da amostra, vai melhorar, vai ser mais rápido a gente solucionar, a gente não vai estar precisando que você troque a requisição, porque a gente já padroniza aqui, é só preencher direitinho, não é aquele papel que só vem o nome do paciente, não tem nenhum tipo de exame que quer, não é verdade? Então aqui você já controla aqui e já cria mais qualidade nessa chegada do material, olha só. Então, já que esse material chegou de uma forma que deu mais qualidade à nossa triagem,
O que a gente vai fazer agora? A gente vai protocolar ele, né, no nosso setor. A gente vai protocolar ele no nosso setor de histopatologia. O que vem a ser esse protocolo? O protocolo ele vai identificar e localizar o material e os relatórios relacionados àquele material. Ou seja, vai ser uma identificação daquele material no setor, e essa identificação vai acompanhar esse material por todo o processo na histopatologia até a saída do laudo. Como é feito isso? Através que a gente chama de livro de protocolo ou protocolo de entrada de material. E aí, dependendo dos recursos financeiros de cada laboratório, pode ser manual, num caderno mesmo, ou num sistema informatizado. Ok? Mas isso não vai diminuir, ok? Diminuir ou aumentar o teu processo de qualidade. Claro que num processo informatizado, onde tem menos interferência humana, né? O que se pressupõe é que quanto menos interferência humana, né, menos tendência ao erro, ok? Mas o sistema manual, se ele tiver um bom acompanhamento de controle, ele também pode ser tão eficiente como o sistema informatizado, entendeu? Se você controlar bem, tiver um controle razoável nesse sistema manual, ele pode ser tão eficiente quanto o sistema informatizado. Um exemplo. Já falei aqui que eu trabalhei em vários laboratórios aqui em Belém, ok? E cada um utilizava um sistema diferente. Mas em todos eles podiam ocorrer erros. Então, o que vai diferenciar um do outro é a tua atenção, né? E como você vai melhorar cada sistema. Por exemplo, o manual. Como a gente fazia no manual? Era um livro, né? A gente imprimia os livros, né? E de acordo com o que ia chegando no material, a gente ia cadastrando. Por exemplo, a gente ia colocando, olha, começou o ano de 2001, e a gente ia cadastrando. Número interno do cadastro, 001, a data que entrou no laboratório, o número de cadastro externo, nome do paciente, quem entregou o material, quem recebeu o material. Geralmente o que faziam? Esse número de cadastro a gente fazia na mão, ou seja, 01, 02, 03. E para adiantar, o que a gente fazia? Por exemplo, a gente fazia do 01 até o 50, ou 01 até o 100. Mas qual o erro comum que ocorria? A gente ia até o final da página, colocava ali, por exemplo, 10, número 10. Quando virava, muitas vezes nosso cérebro está cansado e a gente repetia aquele número que a gente tinha botado. Então a gente botava 10. Já é um erro aí. Falha humana. Eu não sei se vocês usam esse tipo. Se vocês usam esse tipo de cadastro manual, comenta aqui no comentário qual o tipo de protocolo que vocês usam de cadastro, manual ou informatizado. Coloca aí nos comentários. E esse é o erro mais comum que dava. E como a gente podia resolver isso lá dentro?
Como essa página era impressa e a gente só preenchia esses campos aqui, né, os campos de número de protocolo, data, o que nós podemos fazer? Imprimir, junto com essas informações, o número logo. Colocava 01, 02, 03, 04. A gente imprimia, por exemplo, de cadastro 1 ao cadastro 100 ou 200 ou 300 e deixava já pronto. Ou seja, a gente não ia ter o cuidado de preenchermos à mão. Nós íamos preencher a data de cadastro, o número de cadastro interno, o nome do paciente. Essa é a entrada que a gente ia dar. Mas o número de protocolo a gente não interferia. Dá para fazer isso? Dá. Né? E aí a gente ia diminuir o erro humano aí. Olha só como a gente pode melhorar o nosso processo. Porque o que ocorria? Muitas vezes a gente percebia logo, né? Pô, tem número duplicado. Pô, 2 materiais com o mesmo número. A gente percebia de cara. Ou a gente percebia lá na macroscopia, ou a gente percebia na hora de arrumar as lâminas, ou muitas vezes, que ocorria também, mas era raro, mas muitas vezes a gente percebia já quando o material foi entregue. E aí, para ajeitar isso, era problema. Então, como a gente pode melhorar esse processo? Imprime já com os números de cadastro. Pronto. Veja, tu viu só como eu melhorei o meu processo? Olha só. Tá vendo só como pode? A gente vê o erro que acontece e vai lá, pensa numa solução para melhorar. Essa é uma solução que podia melhorar esse processo, ia diminuir o nosso tempo desse erro, de fazer toda essa pesquisa, porque quando dava um erro desse, rapaz, para procurar bloco, tinha que mudar número de bloco, número de cadastro, número de lâmina. Então era um trabalho, era um retrabalho, olha o tanto tempo que a gente perdia. E se fosse um material de intestino? Olha só, mudar todos os blocos, número de bloco na mão. Era um retrabalho. E isso causa atraso. Né? Isso atrapalha o teu processo. Então, esse tipo de sistema que eu trago aqui ia agilizar e diminuir o erro. Olha só. Após esse protocolo de recepção, esse material ia ficar submetido ali à fixação. E essa fixação, como você sabe, ela depende do tipo, que é o tempo de fixação, né, na verdade. Ela vai depender do tipo de tecido e da espessura do tecido. Por que isso? Por exemplo, tipo de tecido. Um tecido mais rígido, ele precisa de um tempo maior para fixar. Um tecido com uma espessura maior também. Tipos de tecido desse exemplo que eu posso te dar, por exemplo, é o útero. O útero é um tecido rígido e é um tecido com uma espessura, uma grande espessura. E por isso o tempo de fixação dele é maior do que um tecido como o tecido de um apêndice secal, que também é um tecido rígido, mas a espessura do apêndice secal é menor, da parede do apêndice secal. Então, o tempo de fixação dele é maior. Então, o tempo de fixação do material ele vai depender dessas duas características, tipo de tecido e espessura do material. Por exemplo, mama, tecido mamário. É um tecido amolecido, né? Amolecido. Mas ele tem uma boa espessura.
Então, ele vai precisar de um tempo de fixação, por exemplo, maior do que o do útero, que é o tipo de tecido gorduroso. Então, o tempo de fixação vai depender da espessura e do tipo de tecido. Mas, via de regra, o tempo de fixação varia de 6 a 48 horas. 24 a 48 horas. De 6 a 24 a 48 horas, dependendo exatamente dessa regrinha. Espessura do tecido, tipo de tecido. E aqui a gente tem uma das etapas mais importantes do nosso setor de histopatologia. Teve um congresso agora há pouco, o Congresso Internacional de Histopatologia, foi excelente, e em todas as palestras, ou quase todas, ou na maioria delas, essa observação aqui, ela foi ressaltada. A importância de uma fixação adequada. A importância de uma fixação adequada. Então, tudo na patologia é uma boa fixação. Tudo começa aqui. Se você consegue intervir, que quando eu comecei essa palestra, essa aula, você percebeu que eu falei que essa fase aqui pré-analítica é a fase que você tem menos controle. Mas se você consegue ter o mínimo de controle nela, aqui ó, com isso, você já consegue o que? Sanar 80 a 70% desse problema de fixação do material. Porque muitos problemas de fixação do material é como e quando chega esse material no teu laboratório. Então, se você consegue sanar esse problema de recepção aqui, já passou dos 50% o problema de fixação. E como a fixação ela ocorre no teu setor, beleza. Se tu fixar perfeitamente esse material para ser processado, 98%, 95% dos problemas do laboratório relacionados à fixação já foram sanados. Ok? Gente, essa aula de hoje eu vou terminar por aqui. Vocês entenderam mais ou menos como vai ser, né, essas aulas. Vou mostrar os processos, vou mostrar os possíveis erros que podem acontecer e como você pode solucionar. Por exemplo, numa área que você não tinha controle, você já tem um pouco de controle ali. Mostrei para vocês, por exemplo, o protocolo de recepção. Um erro que eu vi que era recorrente, eu pensei numa solução para sanar aquele erro, ou pelo menos minimizar. Erro ano ali no protocolo não vai ter mais, mesmo ele sendo manual, ok? Relacionado ao número de protocolo. Então é assim que a gente tem que pensar dentro do nosso laboratório. Qual o erro que está acontecendo mais e como eu posso solucionar, ok? Então é esse tipo de aula aqui, baseado em sistema de controle de qualidade, que eu quis trazer para vocês. A aula de hoje vai ficando por aqui e a gente vê na próxima aula. Até mais.